Olá a todos. Hoje é 21 de maio e se comemora o Dia Mundial da Diversidade Cultural e da Inclusão. Eu gostaria de trazer esta palavra, essa reflexão, porque para o cristianismo, não pode ser de forma alguma empecilho, pelo contrário, deve ser algo de celebração, algo de louvor a Deus, gratidão a Deus, porque a diversidade cultural não é patrimônio, de uma sociedade, de um povo, de uma nação, não é algo monolítico, mas a diversidade cultural é um patrimônio da humanidade. E, especialmente, nesse tempo, de globalização, onde todos nós precisamos e acabamos, vivendo juntos. A gente fala que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Pois então, o mundo está se transformando, nesse Brasil miscigenado, porque os limites geográficos já não impõem mais qualquer barreira para esse intercâmbio, de culturas. Então eu queria refletir com vocês sobre duas razões, porque o cristão precisa celebrar essa diversidade cultural. A primeira razão é porque precisamos amar, respeitar, conviver, tratar, o diferente culturalmente, com respeito, com dignidade. É uma imposição, é uma imposição do cristianismo, é uma imposição da Bíblia, é uma imposição de Deus, é uma imposição da natureza. Eu queria que você pensasse que o mundo está caminhando para 8 bilhões de pessoas. Imagina que não há duas pessoas semelhantes, duas pessoas iguais. Então isso nos faz pensar que Deus ama a diversidade cultural. Eu fico imaginando, como é que Deus, olhando lá do alto, ele vê essa diversidade e celebra no coração. Que coisa linda, Por exemplo, o europeu, com a sua pele mais clara, com a sua cultura, com seus costumes, com seus valores. O asiático, ainda mesmo dentro de um continente como o asiático, a diversidade. Por exemplo, o indiano não é igual, o chinês não é igual, porque ele tem uma cor de pele diferente. Não estou falando apenas agora da genética, estou falando agora de cultura. Imagina, por exemplo, o africano, cada povo, cada continente, cada nação, com seus valores, com seus costumes. Imagina, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem 256 nações indígenas, falando mais de 150 línguas diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes. Então, a diversidade cultural não pode ser um empecilho para o cristianismo. Pelo contrário, tem que ser algo de celebração. Ok? Imagina você, as Nações Unidas com 195 nações, pelo menos oficialmente ligadas às Nações Unidas, mas nós temos mais 40 ou tantas outras que não estão ali arroladas oficialmente, cada um com o seu costume. Olha, o que define a raça humana não é a cor da pele, não é valores ou costumes, mas a natureza dada por Deus, como disse Aristóteles, é o único ser que pensa, raciocina, escolhe. Então, é uma imposição da natureza. E, aliás, Deus fez assim. Eu queria que você pensasse, por exemplo, no Antigo Testamento, todas
todos os textos que falam que o povo judeu, o povo de Israel, devia tratar o estrangeiro com dignidade, com respeito, com amor. E quantos textos dizem que ele deveria ser tratado como o igual da terra? Eu fico pensando no colégio apostólico, né? Você não pode pensar diferente, porque ali nós temos exatamente o diferente culturalmente, ideologicamente, vivendo juntos. Você não pode colocar mas imagina um Judas Iscariotes vivendo ao lado de um João, o apóstolo do amor. E Judas era nacionalista, extremista. Ele era daqueles, né, zelote, era daqueles que o romano tinha que ser morto à espada, o povo judeu tinha que ser liberto, ainda que fosse na força da espada da revolução. Você tem um Pedro, chamado também Cefas, né? Rocha, mas também você tem Pedro e João, que eram chamados de trovão. Pois bem, mas Deus uniu essas pessoas. Você tem Mateus, que veio, né, de um costume, de uma cultura diferente. Ele era um publicano odiado pelos judeus, porque era aquele que cobrava impostos dos seus irmãos para os romanos. Então, você observa que ali dentro nós temos culturas diferentes, escolhas diferentes. Então, a primeira razão, Deus fez todos diferentes. E é na diferença que nós somos iguais. Aliás, quando se fala, por exemplo, em preconceito, né, racial por causa de pele, pois bem, falar em raça negra, raça amarela, isso já é uma aberração da língua, porque todos são raça humana, todos são raça humana. Então, o preconceito muitas vezes é algo irracional, muitas vezes não é algo irracional, é algo absolutamente fora, né, de qualquer possibilidade cristã. Nós precisamos amar a diversidade cultural porque Deus a fez. E, em último lugar, precisamos amar, respeitar o diferente, porque não é as escolhas que definem o ser humano. Não, aliás, Deus fez o homem com esse atributo, com essa capacidade. Ele o fez à sua imagem e semelhança, e escolher é uma das liberdades do ser humano. Aliás, voltando a Aristóteles, ele diz, né, que é isso que define o ser humano, a capacidade de decidir, escolher. Pois bem, você não precisa pensar igual o seu próximo. Você não precisa concordar nem mesmo com a cultura, a religião, mas você precisa tratá-lo com dignidade, com amor e com respeito. Eu fico pensando, por exemplo, como nós, às vezes, cometemos algumas incoerências. Por exemplo, imagina você, o homem que nós usamos como exemplo para ilustrar todos os nossos batismos, que é o eunuco, ali em Atos capítulo 8, né? Ele era negro, ele era etíope, né? Mas eu vou fazer uma afirmação. Nesses séculos, quando que nós enfatizamos que o eunuco, aquele primeiro homem que foi batizado por Felipe, era um negro? Nós falamos tanto da igreja de Antioquia, né? Porque ali foi a primeira igreja missionária, e ali nós temos, dentro do colégio, dentro ali do colegiado pastoral, nós temos um negro. Entende? Pois bem, nós precisamos pensar que a diversidade cultural não é um empecilho para o avanço do Evangelho. Jesus disse que era para irmos pelo mundo inteiro e pregarmos o Evangelho. E aí, ele ora, né, pela unidade da igreja. Jesus não ora pela uniformidade. O Evangelho não pode destruir as culturas, a não ser nos aspectos, né, onde a cultura é contrária, vamos assim dizer, ao padrão de Deus, mas a cultura em si
não é nenhum empecilho para o avanço do evangelho. Aliás, nós encontramos a única exortação é que todos os povos precisam adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas o evangelho em si não pode destruir a cultura dos povos. Aliás, talvez um dos grandes erros, né, que os americanos, os europeus, aqueles que evangelizaram o Brasil fizeram, foi nos dar um evangelho caricaturado, um evangelho com a sua cultura. Eles deveriam ter nos pregado o evangelho e dito, olha, agora vocês adorem a Deus na cultura de vocês. Então hoje está aí, Dia Mundial da Diversidade Cultural, 2 motivos para você amar, respeitar a diversidade cultural. Deus fez todos diferentes e escolher é um atributo do ser humano. Você não pode usar isso como um argumento, né? Aliás, quero voltar a Voltaire agora, que disse, né? A única intolerância permitida é a intolerância à intolerância. E nós precisamos observar como Jesus, né, conviveu, amou, acolheu a todos indistintamente. Que Deus nos abençoe e que pensemos e reflitamos como a diversidade cultural é algo nascido no coração de Deus.